Imagina que você está com seu casamento marcado e, de repente, do nada, o seu noivo decide fugir com o padrinho do seu casamento. E além disso, esse padrinho também é o seu melhor amigo. Essa história aconteceu com a Larissa Mimosa. E o que acontece? Essa história aconteceu já tem um tempinho, aconteceu no meado do ano passado. Porém, essa história acabou de ter uma atualização, porque a Larissa veio contar pra gente que o ex-noivo dela ligou desesperado, arrependido, querendo voltar com ela. E nessa ligação, ela fez várias perguntas pra ele. Perguntas do tipo: por que você fez isso comigo? Quando que vocês começaram a sair? Quando que você começou a se interessar por ele? Perguntas que praticamente quase toda pessoa que é atraída quer saber, quer entender. E, gente, ele deu detalhes para ela de como tudo começou. E o ex-noivo dela era um peão que trabalhava numa fazenda, e ele teve que abandonar tudo isso por causa desse bafão. Então, tipo assim, gente, essa história é uma mistura de O Segredo de Brokeback Mountain com um roteiro de filme pornô brasileiro. E o que aconteceu? Na época, o ex-noivo dela deixou uma carta explicando tudo o que aconteceu. Então, vamos relembrar, né? Vamos ver o vídeo dela lendo essa carta e depois a gente vai para as atualizações. E não esquece de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo e também se inscrever no canal caso você não seja inscrito. O dia que o meu noivo e meu padrinho de casamento fugiram e me deixaram uma carta para me contar. E a carta é o seguinte: Larissa, quando você pegar essa carta, eu já não vou estar mais aqui na cidade. Foi muito difícil tomar a decisão de te deixar para trás e assumir quem eu sou e viver meu grande amor. Sei que você não deve estar entendendo nada agora. Sei que você pode nunca mais me perdoar. Eu não mereço que você me perdoe. E você não merece o que estamos fazendo com você. Eu queria muito ter sido macho para te contar olho no olho que eu me apaixonei pelo Jacu. Esses nomes que ela tá falando são nomes fictícios. Ela não quis dar um nome aos bois pra poder preservar a identidade deles. Então ela chama o ex-noivo de Jurandir e o ex-melhor amigo dela, ela chama de Jacu. Porém, nas atualizações, ela começa a chamar o ex-melhor amigo dela de Lucas. Não sei se Lucas é o nome verdadeiro ou é só um nome fictício, mas ela vai passar a chamar ele de Lucas. No primeiro dia que eu vi, o meu coração bateu mais forte e ele não saiu dos meus pensamentos nem um dia. Desde o dia que você levou ele naquela competição. Eu te juro, Larissa, eu me senti o pior homem do mundo por ver você planejando o sonho da nossa vida e vendo meu amor pelo Jacu. Mas na hora de sentar na rolona, eu tenho certeza que você não se sentia o homem mais péssimo do mundo. Muito pelo contrário, com certeza você se sentia muito preenchido. Você só ficava lá, assim, ó. Pode imaginar que baixaria? Que falta de compostura? Crescer cada vez mais. A gente conversava todos os dias para tentar achar uma forma de te contar, só que a gente não achou. Por isso eu decidi que o melhor era largar tudo aqui e ir embora. Você pode fazer o que achar melhor com os presentes que já ganhamos. Nós desejamos que você seja muito feliz. Eu não poderia casar com você amando outra pessoa. Eu não te faria feliz. Eu amo o nosso padrinho e não você. Pelo menos ele teve um lapso de consciência, porque imagina se ele casa com ela e mesmo depois de casado continua fazendo esse papelão. Pelo menos ela se livrou de uma dor de cabeça antes que essa dor de cabeça piorasse. E aí a Larissa veio trazer atualizações pra gente, porque ele ligou pra ela chorando, pedindo pelo amor de Deus que ela voltasse com ele. Olha só as coisas que ele falou pra ela na ligação. E não é que o mundo girou rápido demais? Adivinha quem que ligou pra gente, amiga? Chorando, amiga. Ele mesmo, Jurandir. Ligou de um outro número falando que não
sabe o que aconteceu, que ele não sabe o que deu na cabeça dele pra ele jogar tudo pro alto e ir embora, que eu sou o grande amor da vida dele, que ele está profundamente arrependido, que ele não quer ficar no mesmo metro quadrado que o Lucas, que ele sente nojo dele. E eu atendi e falei, alô? Ah, ele sabe muito bem o que aconteceu pra ter virado a cabeça dele. Foi isso aqui, ó, que aconteceu, ó. Ele viu isso daqui na frente dele, ó. Ó. E ele vai contar pra ela que ele viu isso daqui do amigo dela. E quando ele viu isso daqui do amigo dela, a boca dele chegou a salivar. Cara, é um bafão, é uma das melhores fofocas que eu já vi na minha vida. E engraçado, né, ele ligando pra ela, arrependido, meio que tentando colocar a culpa na outra pessoa. Ai, eu não quero mais olhar pra cara do Lucas. Eu estou sentindo nojo dele. De tipo assim, querendo se fazer de pobre coitado, uma pobre camponesa. Pra ele falar que estava com nojo do cara, eu tô achando que ele encontrou esse Lucas na cama com outro homem. E aí eu deixei ele falar. Deixei ele falar tudo que ele tinha pra falar. E depois que ele falou, chorou e parou de chorar, eu virei pra ele e falei, posso falar agora? É ruim, se fosse comigo ele não ia falar uma palavra. Quando eu escutasse a voz dele, eu ia dizer assim, seu merda, seu filho de uma p***, você é um lixo, você é um imprestável. Vai se fuder. Não, se fuder não, porque ele gosta de ser fudido, né? Vai pra casa do caralho. Me esquece, me erra. Seu saco de lixo, você é um chorume. Seu broxa, seu Maria Mole. É assim que se trata a ex que te traiu, gente. E aí, tirou meus exames, que eu tinha feito 56 exames, você estudou 3 exames, agora eu vou te quebrar minha porrada. Aí eu, porra, na cara dela. Ele falou, pode. Aí eu comecei a falar. Aí teve coisas, gente, que eu falei que assim, foi como se tivesse tirado um caminhão das minhas costas. Coisas que eu queria falar exclusivamente pra ele. E aí ele falou que ele assiste os nossos vídeos, que o Lucas mostrava pra ele que eu tava bem, pra ele ver que eu tava bem e ele não se sentir culpado por ter me deixado, né, pra trás. E aí eu fiz pra ele inúmeras perguntas. Perguntas que, mesmo se ele estivesse mentindo, talvez com a resposta, que depois de tudo que ele fez não tinha nem como mais acreditar nele, mas perguntas que eu queria saber, que eu queria ouvir da boca dele, sabe? E aí eu perguntei pra ele, falei com ele, cara, quando que eu deixei de ser suficiente pra você? Quando que eu te neguei alguma coisa? Quando que você deixou de me amar? Nossa, e é uma característica de muitas mulheres quando descobrem que estão sendo traídas. Elas começam a se culpar pelo erro da outra pessoa. Ela querer entender o que ela fez de errado pra ele querer ficar com outro homem. Amiga, a resposta é simples. O homem tinha uma rolona entre as pernas e você não tinha. É isso. Se fosse comigo, eu jamais faria pergunta nenhuma, porque eu não ia me sentir culpado. Porque a culpa não é minha de ser traído. Recentemente, né, minha melhor amiga descobriu que estava sendo traída. Ela se mudou, né, ela virou a minha vizinha, alugaram uma casa, e na semana que eles vieram morar na casa, ela descobriu que ele estava traindo ela, na mesma semana. E é uma pessoa que nunca tinha negado fogo pro namorado, e mesmo assim estava sendo corna. Ele estava comendo uma das alunas dele da academia, que ele trabalha numa academia, né, como professor, e ele estava comendo uma das alunas da academia. Como que vocês se envolveram, aonde vocês se encontravam, em que momento da vida de vocês que vocês se encontravam, porque você vivia enfiado naquele aras, trabalhando igual um louco. Quando você tinha tempo para você me trair e quando você começou a pensar isso? E eu fiz para ele, gente, inúmeras perguntas, e ele foi me respondendo todas. E o que ele me falou foi que a cabeça dele virou da noite pro dia. E que ele não conseguia mais controlar as coisas, sabe? E aí, eu escutei ele, falei com ele que tudo me chateou muito, que a mãe dele me chateou muito, que ele ter pedido a aliança que ele me deu, isso aí acabou comigo também. Nossa, ele já tinha dado aliança pra ela, devia ser aliança de noivado, e ele pediu a aliança de volta. Mas pelo menos você não ficou com a aliança, né? Você ia ficar com um negócio no seu dedo, uma aliança no dedo, pra ficar lembrando dele, do que ele fez. Que ele ter casado
Eu falei com ele, você ter casado com o Lucas no dia do meu aniversário, isso também foi uma outra facada que você me deu. O ex-noivo dela casou com o melhor amigo dela no dia do aniversário dela. Eu tenho certeza que isso daí foi ideia do ex-melhor amigo dela. Foi ideia do Lucas. Gays são ardilosos, gente. Obviamente nem todo gay, né? Mas o gay, tem muito gay que tem essa essência de ardiloso, de maquiavélico. Com certeza, casar no dia do aniversário da ex-melhor amiga foi ideia da gay. E aí, no final, ele perguntou, ele falou, olha, eu me arrependo muito do que eu fiz, me perdoa, eu quero voltar, que eu separo dele, que eu não faço isso nunca mais, que não sei o que tem, e que a gente muda daqui, tipo assim, daqui ele quis dizer do país, sabe? E eu falei com ele, olha, as coisas não funcionam assim, né? A gente não se livra de um deserto fugindo dele. Aí eu falei com ele, olha, senti muita raiva de você, mas eu te perdoei não porque você merece, mas porque eu mereço. Eu jamais perdoaria e eu nem quero esse tipo de evolução na minha vida. Me traiu? Eu quero que você queime no inferno. Bem Cardi B, bem Nicki Minaj. Quem foi que falou isso? Foi a Cardi B ou foi a Nicki Minaj? Que falou que não queria liberar o perdão, que por ela queimava no fogo do inferno. I wish you well. I wish you well. In hell. I really Burn in hell. let's try. O sentimento que eu tenho hoje por você, sendo bem sincera, que é um sentimento que eu odeio sentir por qualquer pessoa, é dó. Pena e dó. Muita dó mesmo. De ver que você jogou a sua vida pra cima. Que não foi só eu que ele abriu mão. Ele abriu mão de um emprego que ele amava, que ele falava que era o sonho dele. Ele abriu mão dos amigos dele aqui. Ele abriu mão de uma reputação que ele tinha aqui. Mais uma vez, eu não vou fazer advogado do diabo. Eu não vou defender esse cara aqui, porque esse cara não vale um centavo. Mas você pode ter certeza que ele não perdeu nada. Se ele chegou no ponto de largar o próprio emprego, largar os próprios amigos, com certeza esses amigos não eram amigos de verdade. Pode ter certeza que eram amigos muito homofóbicos que não iam aceitar ele, iam ficar jogando piadinha, zoação. Não pelo fato dele ter te traído, mas pelo fato dele gostar de outros homens. Porque, gente, ele era um peão que trabalhava no Aras. Então a gente sabe que esse ambiente é um ambiente muito homofóbico, embora a gente saiba que o que mais tem nesse ambiente são os peões que liberam toba. Mas eles são muito homofóbicos, então ele nunca perdeu amigo nenhum. Pode ter certeza que esses caras não são amigos dele. E aí eu falei com ele, olha, eu não amo mais você pra poder reatar nada. Eu não quero mais nada. Definitivamente você matou a nossa história. E eu desejo que você siga sua vida feliz. E aí ela gravou outros vídeos contando pra gente as perguntas que ela faz pra ele e as respostas. Gente, ele dá detalhes de como tudo começou. Ele dá detalhes de quando ele viu, a rolona do Lucas pela primeira vez e que deu água na boca dele. E quando ela contar, gente, vocês vão perceber que esse Lucas, esse ex-amigo dela, com certeza pensou em tudo. Esse Lucas armou tudo. Preste atenção. E aí eu perguntei pra ele, eu falei com ele, por que você fez isso? O que passou na sua cabeça? Em que momento você achou que eu merecia isso que você fez? Ou que eu merecia que você me traísse? O que eu fiz? E aí a resposta dele foi que de forma nenhuma eu merecia. Só que teve uma situação no nosso namoro que eu fiz, que eu nem sabia, que ele não gostou e que o Lucas estava presente e ele viu. E aí, na hora que eu saí de perto deles pra ir no banheiro, ele virou e falou que o Lucas falou com ele assim, que eu era assim mesmo, que ele não tinha visto nada ainda, que era dali pra pior. O melhor amigo dela esperou ela sair de perto pra ficar metendo malho nela pro ex-noivo. E só vai piorar. Essa gay é muito ardilosa. O ex-melhor amigo dela, gente, é um gay assumido, tá? O ex-melhor amigo dela já era gay assumido e tudo indica que ele já estava de olho no boy dela. Que ele ainda ia passar muita raiva comigo. E aí ele falou que a partir daí ele começou
a pensar sobre isso que ele falou pra ele. E aí ele começou aí ele falou que ele começou a repensar se a gente junto, como casal, assim, casado, todo dia junto, se a gente ia dar mesmo certo. E que aí ele falou que nesse momento foi o momento em que mais o Lucas se aproximou dele. Que ele falou que era um momento que ele estava com muita dúvida quanto a mim, se era isso mesmo, ou se eu ia continuar com algum comportamento que ele não fosse gostar. Tá, mas o que eu fiz que ele não gostou? Nós estávamos no cinema, nós três. Porque toda vez que a gente saía, eu sempre chamava o Lucas pra ir, porque na minha cabeça ele ia ficar sozinho, era meu melhor amigo, vamos com a gente. Não faça isso. O momento de casal é só do casal. Não que vocês não possam sair com os melhores amigos de vocês. Não é isso que eu tô falando. Mas sempre, pra onde vocês vão, vocês querem arrastar uma terceira pessoa? Cadê o momento íntimo do casal? Aconteceu recentemente no meu casamento. E sempre que eu ia sair com meu marido, ele queria arrastar uma amiga dele que mora aqui perto. Teve um dia que eu peguei e falei assim: uai, você nasceu grudado com ela, por acaso? A gente não vai ter um momento íntimo só nosso? Eu falei, gente, eu falei. E depois de um tempinho, ela fez uma sacanagem comigo, ela me sacaneou, e ela mandou mensagem pro meu marido, querendo colocar a culpa em mim. Pra mim, ela tinha falado uma coisa, e pro meu marido, ela tinha falado outra. Ela tentou colocar o meu marido contra mim, mas aí ela se fudeu, porque eu tinha print, tinha áudio dela falando exatamente o contrário. Aí, ó, ela tomou no... Ele sempre saiu com a gente. Aí foi no cinema nós três. Eu sentei aqui, Jurandir sentou aqui, Lucas sentou aqui. Beleza, a gente tava vendo um filme. Aí, gente, no meio do filme, aconteceu uma cena lá que eu fiz um comentário. E aí, o Jurandir foi e comentou por cima, falando que discordava do meu comentário. E eu virei pra ele e respondi de forma um pouco grosseira. Falei com ele: não, mas isso aí já é um problema seu. O meu posicionamento é esse. Sobre essa questão aqui que a gente tá vendo, eu penso assim, e nada vai mudar isso. E aí, eu levantei pra ir no banheiro. Eu saí da sala e fui no banheiro. Aí foi nesse momento que ele falou que o Lucas falou com ele: e você não viu nada. Larissa é daí pra pior. E aí foi aí que ele disse que ele começou a repensar, porque ele falou que ele sempre teve muito medo de casar com uma mulher que fosse autoritária e que peitava ele, sabe? Ai, característica de todo machista. O machista quer chegar em casa e quer fazer isso com a mulher. Cala sua boca, sua cadela. Cadê a minha comida? Coloca a comida no meu prato, sua safada. Sua cachorra. Você não serve pra nada. Você é atraso de vida. Eu nem sei por que eu me casei com um treco feio desse. Olha pra você, sua gorda. Aí o mesmo machista na rua com os amigos. Vai lá, pode botar, bota tudo. Não, com camisinha não. Vai sem camisinha e não cuspe. Porque eu quero que você goze lá dentro. Vai. É a família tradicional brasileira, meus amigos. Ele como peão, enfim. Era isso que ele falava. Aí eu virei pra ele e perguntei também desde quando. Quando que eles começaram? Como que tudo aconteceu? Aí ele falou assim que tudo começou quando a gente saiu, nós três de novo, e o Lucas bebeu muito mesmo. Tava tipo assim, o Lucas já deu PT várias vezes, PTzão de vomitar e não saber onde é que tá, e eu ter que levar ele pra casa, dar banho nele. E aí teve uma vez que a gente tava junto que isso aconteceu, que o Lucas deu PT. Só que eu também tava um pouco mais pra lá do que pra cá, porque nesse dia eu tinha também bebido. E aí o Jurandir me ajudou a subir com o Lucas pro apartamento dele e tal. E aí eu virei e falei com ele, falei: amor, joga uma água no Lucas, de roupa mesmo,
que ele vai melhorar. O Jurandir foi dar banho na gay que tava bêbada. Nossa, mas isso tá um enredo de historinha pornô brasileira. Os irmãos dotados poderiam fazer um enredo de filme pornô com a história dela, viu? Que ele era assim, ele poderia estar, como é que fala? Evaporando álcool pelos poros. Se você desse nele uma jogada de água fria, ele meio que voltava. E aí ele falou assim, que ele meio que despertou um pouco de interesse e de curiosidade quando ele foi dar nele esse banho, né? Colocar ele só debaixo do chuveiro. E aí ele falou que naquele momento que o Lucas estava frágil e que ele estava cuidando dele, que ele começou a sentir por ele um interesse diferente, que ele falou que... Aí ele me contou que... Vocês entenderam? Ele foi dar banho no Lucas, né? Na gay que tava bêbada. Aí quando ele viu aquele boy gostoso tomando banho, ele falou, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu preciso. E ele deve ter sentido atração pela rola da gay, né? Porque quando a roupa do cara molha, o que marca é a rolona. Então tô achando que o seu boy foi passivo nessa relação. O seu boy, Larissa, liberou o toba pra ele. Quando ele viu ele molhado, que ele meio que desejou ele. Aí eu falei com ele, não, essa parte você pula porque eu não quero saber. Ai, mas a gente queria saber sim, Mona. A gente queria saber. E aí ela foi perguntar pra ele também quando que foi a primeira vez deles. Se tiver algum produtor dos Irmãos Dotados aqui me assistindo, algum produtor da Hot Boys, vocês podem fazer uma historinha pornô em cima disso daqui que ela vai contar, gente. Como eu disse, é uma mistura de O Segredo de Brokeback Mountain com um pornô gay brasileiro. Ele falou assim, que depois daquele dia, o Lucas foi no Aras. Depois daquele dia do banho, o Lucas foi procurar o boy dela no Aras. E um dia que, obviamente, eu não estava, foi no Aras para conversar com ele e agradecer ele por ter, né, colocado ele no banho e tal, porque ele sabia do jeitão, assim, né, bruto que ele tinha, e ele não gostava muito desse trem de ficar encostando em homem, não. E aí, Jurandir, muito obrigado por você ter dado banho em mim quando eu dei piti. Eu tenho um presentinho pra te agradecer. Ai, gente, eu não presto, cara. E ele foi pra poder agradecer, porque ele sabia que era um pedido meu e que eu tava mais pra lá que pra cá também e não ia conseguir segurar ele direito, porque ele era pesado. E aí, ele virou e falou que ele foi lá para poder agradecer e que ele falou que tava tudo bem, que fez isso porque ele era o meu melhor amigo e que ele era amigo dele também. Aí ele falou que ele pediu para dar uma volta em um dos cavalos que tinham lá, e aí ele deixou. E aí ele falou assim que o Lucas pediu pra ele dar a primeira volta junto com ele. Olha como que essa gay filha de uma é ardilosa. A gay não queria andar no cavalo sozinho. A gay queria andar no cavalo junto com o Jurandir, pra ficar agarradinho com o Jurandir. E ele falou que os dois montaram pra ele dar com ele ali a primeira volta. E aí ele falou assim que ele foi na frente, né, segurando ali a sela, e que ele foi atrás, abraçado com ele. Ou seja, o Jurandir foi na frente do cavalo e o Lucas foi atrás e ficou abraçadinho com o ex-noivo dela. E, Mona, o teu ex-noivo foi a passivona dessa relação, viu? O Lucas só ficou dando as sarradas nele. Cada galopada que o cavalo dava era uma sarrada diferente. E aí ele falou que foi nessa hora meio que o Lucas, tipo, que abraçou ele assim, falando que tava com medo e tal. E aí ele falou que simplesmente deixou. Ai, que gay ardilosa. E que aí depois ele desceu do cavalo e deixou o Lucas dar uma volta sozinho. Só que aí ele contou que parece que o Lucas desequilibrou, sei lá, e caiu. Assim, na pista mesmo. Aí ele falou que ele caiu, assim... E aí que ele foi lá ajudar ele e tal.
E aí que a roupa dele sujou e tudo mais, e o Lucas era muito nojento com essa questão de roupa. E ele perguntou se ele não teria alguma calça para poder emprestar para ele ir embora, porque depois do Aras ele tinha que passar em um outro local. E o Jurandir morava no Aras, né? Ele não era o dono do Aras, ele trabalhava lá, porém ele morava lá numa casa que tinha nos fundos, que era a casa própria para todo caseiro que fosse ficar lá ou que fosse cuidar aí dos animais, que era o caso dele. E ele também cuidava do Aras, ou seja, caseiro. Aí ele falou assim que ele levou o Lucas até o quarto dele, mostrou o que ele tinha pra, né, ver o que ele ia querer emprestado e o que ia servir. E ele falou assim que na hora que o Lucas tirou a calça, né, a calça, e ficou só de cueca, que ele se sentiu ainda mais atraído e que ele não conseguiu não olhar. Agora eu fiquei curioso pra saber como que era o Lucas de cueca, gente. Devia ser só aquela anaconda marcando, que o Jurandir só ficou assim, olhando, ó. Aquele cobertor começou a se mexer nas minhas costas. E quando eu olho para aquele cobertor, que eu levanto a cabeça e olho de lado, irmãos, tá uma cobra, parecendo uma sucuri gigantesca. Aí ele falou assim que na hora que ele tava olhando pra ele, que ele olhou pra ele também, e que ali ele viu que o Lucas tinha percebido que ele tava interessado, assim, ou despertando algum desejo por ele também. Aí ele virou e falou assim que o Lucas perguntou pra ele: "Você gostou?" E ele falou que sim, que não tava entendendo, que ele nunca foi disso, só que tinha gostado. E aí ele virou e falou assim que se o Jurandir, né, virou e falou que o Lucas falou que se ele quisesse experimentar no sigilo, que eu nunca ia ficar sabendo e que ele nunca ia me contar. Você quer experimentar no sigilo, Jurandir? Pode vir aqui experimentar no sigilo. Não tem problema. Essa não é minha primeira vez, Jurandir. Eu já cansei de pegar casados no sigilo. Cara, vocês estão percebendo? Vocês também não concordam comigo que o Lucas armou isso tudo? Foi tudo armado? Foi tudo premeditado? Até porque se ele me contasse, eu nunca ia acreditar e achar que era mentira dele por causa do jeitão dele, né? Tipo assim, bruto. E realmente eu nunca ia acreditar. E aí ele falou que ele aceitou, que ele não sabe o que deu na cabeça dele, que isso com as palavras dele, né? Que ele sentiu um tesão enorme e que cedeu. E que a primeira vez que eles ficaram foi lá no quarto dele, no Aras. Aí ele falou que conversou com o Lucas e pediu pelo amor de Deus, que não era pra ele contar nada pra mim e tudo mais, beleza. Aí ele falou assim que com o passar, né, dos dias e do tempo e tudo mais, que ele foi sentindo falta dele, e foi sentindo falta daquele ato sexual deles. E que mesmo quando ele ficava comigo, que ele não conseguia satisfazer o desejo que ele estava tendo no Lucas. E aí ele conta que os dois começaram com esse envolvimento pouco mais da gente já ter aí 5, 6 meses de namoro. Ou seja, ele me chifrou o namoro inteiro, me pediu em casamento me chifrando, e eu fui chifrada durante todos... Eu fui chifrada por mais de 365 dias. Eu perguntei pra ele se eles saíam juntos, quando eles saíam juntos, e que tempo que ele arrumava pra eles saírem, né? E pra eu não perceber. Ah, meu amor, mas isso é muito fácil. É muito fácil. Não precisa nem de muito tempo. 15, 20 minutinhos, eles já mamavam uma outra rola. Se vocês, mulheres, soubessem o que acontece em banheiro público masculino, vocês nem iam mais querer que o marido de vocês entrassem no banheiro público masculino. Um colega meu, por exemplo, já me contou uma história. Ele foi no banheiro de um shopping. Aí depois que ele entrou, né? Ele tava mijando
no mictório, entrou um cara logo em seguida e ficou bem do lado dele. E ele começou a perceber que o cara tava manipulando o negócio ali e dando umas olhadas assim de rabo de olho pra ele. Aí ele percebeu, esse cara tá querendo. Aí eles fizeram o que tinham que fazer lá dentro do banheiro. E aí quando ele saiu, adivinha quem tava na porta do banheiro? A namorada do cara. O cara deixou a namorada esperando ele do lado de fora do banheiro pra caçar macho dentro do banheiro. Isso acontece debaixo do nariz de vocês. Ele falava sim que os dois se encontravam muito nos momentos que eu ia pra igreja ou nos momentos que eu ia pra vigília. Porque mesmo namorando com ele, mesmo em pecado, mesmo tendo relação sexual fora do casamento, eu nunca deixei de ir na igreja. E o Jurandir, ele era católico, nunca me importei com isso, nunca tive problema nenhum com isso. Tenho vários amigos católicos, um dos meus grandes amigos que eu tenho também é padre, então assim, já fui em várias missas dele, adoro inclusive. Porém, ele falou que quando eles mais se encontravam era nesses momentos, que eu tava no culto, porque ele não ia, ou quando eu tava na vigília, que começava às 11 horas da noite na sexta-feira, terminava no sábado 4 horas da manhã, e eu ficava a vigília toda, ou então quando eu ia fazer algum trabalho voluntário no hospital. Esse negócio de igreja me lembrou uma história que o meu marido me contou. O meu marido namorou um cara que não valia um centavo. Fazia programa, usava drogas, o cara já tinha um filho ou uma filha. Só que o meu marido não acreditava. O pessoal alertava o meu marido, inclusive a própria mãe, a mãe do cara, dizia pro meu marido: o meu filho não é namorado pra você, o meu filho não presta. E aí a mãe dele contou uma história pro meu marido: o meu filho tem até caso com um pastor casado da igreja. O que o pastor fazia? O pastor colocava ele dentro de casa, com a mulher dentro de casa, e falava pra mulher que tinha levado ele lá pra fazer uma vigília durante a madrugada. E aí tinha um quartinho separado, os dois se enfiavam dentro desse quartinho e ele, ó, macetava o pastor a madrugada inteira. E aí depois disso meu marido foi descobrindo muitos outros podres dele. Moral da história: não confie em pastor, não confie em padre, e também não fica dando muita liberdade pros seus melhores amigos, tá? Cada um no seu quadrado, tudo tem que ter o limite. E você que tá me assistindo aí em casa, o que você achou dessa história? Conhece alguma outra história de traição bem inusitada? Conta aqui pra mim embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo e também se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E também não esquece de dar aquela hypada no vídeo. Um beijo e até a próxima fofoca.